Fala, Fogão! Fim da sexta rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a gente tem aqui uma derrota 2-0 para a equipe do Internacional. A primeira derrota do Botafogo na competição. Foi um jogo muito ruim do Botafogo, exibição tenebrosa, sem a menor criatividade, sem saber agredir o adversário, enfim, nada a gente pode aproveitar. O que a gente pode aproveitar é essa partida não pode se repetir nunca mais nesse Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, porque se o Botafogo voltar a jogar dessa maneira, é derrota certa. Se a gente for bem sincero, o Internacional levou esse jogo em ritmo de treino, não precisou fazer força ao longo dos 90 minutos para conquistar mais uma vitória e somar mais 3 pontos na tabela de classificação. Tudo bem, a gente pode aqui comentar sobre o VAR, principalmente em relação ao gol anulado do Bruno Nazário. Eu tenho aqui as minhas ressalvas também, só que não podemos utilizar o VAR como uma muleta para poder explicar a derrota do Botafogo. O Botafogo não perdeu a partida por conta da arbitragem. A gente começar agora a falar só do VAR, da arbitragem, é tapar o sol com a peneira. O Botafogo fez uma exibição que a gente não pode nunca mais repetir. Sem força para atacar, sem força para defender, dando os espaços que o Inter quis, na hora que o Inter quis jogar de verdade, tá? Essa é a realidade. O gol anulado do Bruno Nazário é o seguinte: se o árbitro tivesse marcado a falta do Babi na hora que a jogada se desenrolou, tudo bem, normal, é um lance interpretativo. Vai ter árbitro que vai entender que aquele braço do Babi é faltoso e vai ter árbitro que vai entender que não, que foi o caso do árbitro da partida. A jogada se desenrolou, não foi logo na sequência, né? Teve toda uma condução da bola até ali o bico da grande área para fazer o cruzamento e o Nazário fazer o gol. A anulação desse gol tem dedo direto do VAR, porque o VAR induziu o árbitro a alterar a decisão de campo. A verdade é essa, é só você pegar que qualquer lance em câmera lenta vira falta. Um esbarrão vira uma agressão, uma leve puxada de camisa vira um pênalti assintoso. Em câmera lenta, qualquer tipo de jogada vai ser faltosa, qualquer esbarrão, qualquer toque na camisa. A verdade é essa. Então sim, no meu entendimento, o VAR induziu o árbitro a alterar a decisão de campo, tá? Porque coloca a jogada em câmera lenta e em câmera lenta tudo vira falta. Se o árbitro tivesse marcado aquela falta no decorrer do jogo, no lance em si, tudo bem. Vida que segue, ele entendeu que foi falta, um braço faltoso e tal. Só que ele, na hora da jogada, não entendeu que aquele lance era para falta, tá? Então sim, podemos sim reclamar do VAR, mas não podemos usar isso como justificativa, tá? Para explicar a derrota do Botafogo. O Botafogo perdeu porque não teve força para defender, para anular os pontos fortes do Internacional, na verdade seja dita. O Thiago Galhardo, eu falei aqui na análise pré-jogo, o Thiago Galhardo é a referência ofensiva. O Botafogo precisa prestar atenção no jogador, saber anular aquele jogador. O que aconteceu no jogo? Primeiro cruzamento do Saravia, quem que ele buscou na área? O Thiago Galhardo. O Gatito conseguiu interceptar aquele cruzamento. O segundo cruzamento, que veio na área do Moisés, procurando quem? Thiago Galhardo. Gol do Internacional. E aí quando tem o lance do segundo gol do Internacional, quem é que faz o passe para a infiltração do Bosquilha? Thiago Galhardo mais uma vez. Ou seja, o Botafogo não anulou o principal jogador do adversário. Em momento algum, o Thiago Galhardo conseguia circular pelo campo de jogo, fazer as jogadas, participar ativamente do ataque do Internacional com extrema facilidade, sem ninguém incomodar. E é nisso que a gente tem que concentrar. Não é aqui ficar tentando justificar uma derrota, falando que o VAR prejudicou, que o VAR fez isso. Tudo bem, teve o lance do gol do Bruno Nazário, mas a gente também não pode reclamar do gol anulado. Impedimento, seja com 1 milímetro de distância, é impedimento, tá na regra. Não tem o que a gente ficar aqui falando, ah não, mas aquele lance não podia anular, parecia estar na mesma linha. Olha só, uma coisa é a olho nu. A olho nu é realmente mesma linha. Só que existe uma tecnologia que vai colocar uma linha e a outra. E ali vai apontar, ah, estava 2 milímetros impedido. Tá impedido, paciência. O gol do Bruno Nazário é diferente. Teve toda uma jogada que se desenrolou, o árbitro na hora H não marcou a falta, no lance que teve a jogada em si, e depois só voltou atrás na decisão por conta de câmera lenta. Isso é uma coisa. Mas a gente não pode, em hipótese alguma, esconder a péssima partida que o Botafogo fez. Verdade seja dita. A gente não conseguiu agredir a equipe do Internacional. Logo que começou a partida, o Inter deu a saída de bola e já posicionou todas as suas peças praticamente no nosso campo de defesa.
Com 5 minutos, já tinha tido uma chegada muito boa do Saravia pela direita, idêntica praticamente à chegada contra o Santos, e eu falei isso aqui também no vídeo análise pré-jogo, que o Saravia subiu como um ponta, recebendo essa bola em velocidade e teve quase a chance de fazer gol, o que novamente aconteceu diante do Botafogo. Mostra que é uma jogada que o Internacional treina, tá? O Saravia chegando igual um ponta direita muito rápido para jogar essa bola para o meio e buscou o Thiago Galhardo. O Gatito conseguiu fazer a defesa em 2 tempos. Depois foi o Moisés também apoiando lá pela esquerda, novamente buscando o Thiago Galhardo. Só que antes do lance do gol, a gente teve um escanteio que o Internacional cobrou para a entrada da grande área com o Edenilson completamente sozinho. Com 5 minutos de jogo, o Internacional já tinha criado 3 oportunidades, sendo que uma delas saiu o gol. E eu tinha dito aqui que o Internacional não era de buscar ficar cruzando essa bola na área, fazer o chuveirinho. A única jogada que eles fizeram de chuveirinho, efetivamente, porque o cruzamento do Saravia veio baixo, foi justamente o cruzamento do Moisés, onde o Thiago Galhardo chegou para cabecear completamente livre. Ninguém estava vigiando o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo se posicionou entre o Benevenuto e o Canu. E ele ficou numa zona em que ninguém incomodou. Porque uma coisa é, o Benevenuto tá ali junto do Thiago Galhardo ou o Canu. Isso é uma coisa, vai pelo menos atrapalhar o cabeceio. Outra é o que aconteceu. O Thiago Galhardo entre os 2 zagueiros, completamente sozinho, se movimentando e se projetando em direção à bola, como bem entendeu. Aí não tem jeito, na cara do Gatito, saiu o gol. Ao longo do primeiro tempo, o Internacional ele não fez muita força para anular o Botafogo. Conseguiu controlar as ações ali muito bem até os 13 minutos, 12 minutos do primeiro tempo. E entre os 12, 13 minutos e os 25 minutos, o Botafogo conseguiu entrar na partida. Mas logo aos 27, o Internacional foi lá, fez uma jogada de infiltração pelo meio, numa jogada que o Thiago Galhardo conseguiu recuperar a bola na nossa intermediária, e ali ele colocou o Bosquilha na cara do gol, que fez essa projeção entrando na área do Botafogo. Outro ponto que eu tinha comentado aqui, o Internacional busca fazer infiltrações por dentro. E foi isso que aconteceu no lance do segundo gol. O Botafogo que teve as chances de chegada, uma cruzando pela direita, entrando na defesa do Internacional ali em cima do Saravia, que foi um ponto que eu comentei que poderia ser uma porta de entrada. Outra entrando pela esquerda, também tentando fazer um cruzamento rasteiro em direção à pequena área. E aquele lance do Guilherme Santos, que vamos combinar, ninguém sabe o que passou na cabeça do Guilherme Santos. Chegou ali na cara do Marcelo Lomba, sem ângulo, e resolveu dar um chute ali, sem a menor explicação. A jogada claramente era para jogar para trás, para alguém chegar batendo. Mas ele resolveu chutar, enfim, parou de pensar quando chegou na frente do goleiro, vamos combinar. O Botafogo não conseguiu construir em momento algum jogadas que buscassem explorar, por exemplo, o fato da gente ter 2 centroavantes com mais de 1,90 de altura. Pedro Raul e Matheus Babi, em momento algum, foram solicitados nessas jogadas aéreas. O Botafogo ficava com a bola, tentando circular essa bola ali no campo de ataque, mas não conseguia fazer a infiltração. Não tinha um passe para cortar a defesa do Internacional. E não tinha porque claramente faltava o homem de criação no meio de campo. A gente jogou no 4-4-2, o Paulo Autuori nitidamente tentou explorar o mesmo tipo de jogo que fez contra o Atlético Mineiro, só que diferente do Atlético Mineiro, que dá espaço à vontade para o seu adversário sair em velocidade, o Internacional soube anular qualquer tentativa do Botafogo de tentar explorar as costas da zaga e dos laterais. A gente não tinha velocidade na saída. E não tinha, porque na formação que foi a campo, não tinha um Luiz Henrique, por exemplo. O Juan aberto na direita, não dá. O Juan não é ponta, ele não tem velocidade para jogar ali. Na base, inclusive, o Juan jogava como 10. Ele jogava como 10, mais centralizado e de vez em quando caindo pelos lados. Você colocar o Juan para fazer o lado direito em velocidade, esquece, não tem jogada ali. A mesma coisa com o Guilherme Santos e o Danilo Barcelos. Aquela dupla ali, aquela dobra, em momento algum funcionou. O Guilherme Santos até tentava de vez em quando chegar na linha de fundo, mas sozinho, sem ter com quem fazer uma triangulação, você não consegue entrar na defesa do adversário. Inclusive, a chegada que a gente teve pela direita da defesa do Internacional, que foi o Matheus Babi que cruzou para o meio da área, tem coisa errada aí, certo? Se o centroavante, um deles, cai pelo lado da área e ele faz a jogada para cruzar para o meio, tem coisa errada. Você não precisa então ter 2 centroavantes,
Porque se eu tenho dois centroavantes, coloco os dois dentro da área. Não é o Matheus Babi sair da área para fazer jogada de ponta. O Guilherme Santos participou dessa jogada, foi uma boa triangulação, inclusive, aos 13 minutos, 14 minutos do primeiro tempo, mas não dá para o Matheus Babi, que é o centroavante junto do Pedro Raul, fazer uma jogada como se fosse um ponta. Se é para você ter um ponta, colocasse então o Lecaros, colocasse então o Davi Araújo para começar o jogo. Um jogador de área e um outro jogador circulando. E não tem condição da gente jogar sem um homem que pensa. A gente tinha ali Rafael Foster e Caio Alexandre, tentando proteger a frente da área do Botafogo. Nitidamente a ideia do Paulo Autuori era essa. A gente tinha dois zagueiros e dois volantes, né? Eram 4 marcadores à frente da área do Botafogo. Para quê? Para anular a entrada do Internacional, tentando fazer a infiltração por dentro. Esse é um ponto forte do time do Internacional. Só que em momento algum funcionou. A gente não conseguia bloquear pelo corredor, não conseguia bloquear a frente da área. O Internacional, na verdade, só não fez mais gols porque não forçou. O time do Internacional conseguiu 1-0 com facilidade, povoou o campo de defesa do Botafogo logo no começo da partida, ou seja, logo de saída, o Internacional matou a estratégia do Botafogo. Qual era a estratégia? Vamos fechar aqui atrás e explorar o contra-ataque. Se com 5 minutos eu consigo fazer o meu gol, a estratégia do contra-ataque foi pra casa do cacete, vamos combinar. Não tem mais estratégia de contra-ataque, porque o Internacional é um time que gosta de ficar com a bola, o Botafogo continuou deixando o Internacional ficar com a bola e, não contente com isso, continuou dando os espaços que o Internacional, mais uma vez, soube aproveitar para fazer o segundo gol. E essa foi a tônica da partida. Ao longo de todos os 90 minutos, o Botafogo mal conseguia agredir o time do Internacional. Essas 3 chegadas que a gente teve no primeiro tempo, em momento algum, nessas 3 boas chegadas, que foram as únicas que a gente teve ao longo dos 90 minutos, a gente conseguiu finalizar em direção ao gol do Marcelo Lomba. Esse é um ponto que vale destacar. A gente conseguiu chegar ali no terço final, entrar na área do Internacional, mas mesmo assim não conseguimos finalizar em direção ao gol. Ou seja, não teve ali um verdadeiro lance de perigo, uma finalização que fez o Marcelo Lomba trabalhar. Na verdade, a única vez que o Marcelo Lomba precisou fazer uma defesa foi numa falta do Danilo Barcelos no fim da partida, que ele cobrou e o Marcelo Lomba precisou se esticar para pegar. Fora isso, o Internacional pode usar o mesmo uniforme na próxima partida, não precisa nem lavar, foi em ritmo de treino, essa é a verdade. Não dá pra gente, como botafoguense, ficar colocando a culpa no VAR. A gente pode sim contestar o lance do Bruno Nazário, aquele gol anulado. Vai ter gente que vai ser contra, vai ter gente que vai ser a favor, dizer que tinha mesmo que anular. Na minha opinião, foi uma indução do VAR. O VAR induziu o árbitro colocando aquele lance em câmera lenta para poder alterar a decisão de campo. Na minha opinião, não era motivo para alterar a decisão de campo. Foi um lance que aconteceu que na hora da jogada o árbitro tinha que ter tomado a decisão dele. Tá? Toda a jogada se desenrolou depois disso. Vale lembrar que esse lance aconteceu praticamente na intermediária do Botafogo, tá? Tudo se desenrolou depois disso para sair o gol do Nazário. Então, na minha concepção, não era um lance para ser anulado. Era um lance de gol legal. O impedimento não. Tá marcado impedimento, vida que segue. Agora, não dá pra gente ficar usando isso como justificativa. A exibição do Botafogo foi péssima. Essa estratégia do Paulo Autuori de colocar 2 centroavantes e em momento algum explorar a jogada aérea, tentando entrar na defesa do Internacional pelo alto, em momento algum a gente tentou isso. Faz sentido você ter 2 centroavantes que tem mais de 1,90 de altura e em momento algum você tentar jogar com os caras pelo alto? Lembra do Papai Joel, quando o Papai Joel treinava o Botafogo e tinha lá o Louco Abreu? Qual era o sistema de jogo? Qual era a estratégia, na verdade? Bola no Louco Abreu pelo alto. E o Botafogo cansou de fazer gol assim naquele ano. E aí agora a gente tem 2 centroavantes com mais de 1,90 de altura e a gente não dá um cruzamento para os caras para tentarem ganhar de cabeça no alto. Não faz sentido. Qual era a estratégia? Se a gente vai jogar no contra-ataque, já não faz sentido você ter 2 centroavantes, pelo menos para mim. Eu quero sair em velocidade e centroavante não tem velocidade, nem o Pedro Raul, nem o Matheus Babi. Eles podem ter lá a força física de segurar uma bola, fazer um pivô, que poderia ser uma ideia de jogo do Autuori. Vamos tentar dar a bola nos dois e eles dois seguram a bola pra gente sair. Só que nem isso a gente viu. O Botafogo não conseguia nem fazer isso. Dar a bola no centroavante para ele segurar, tentar puxar uma falta, tentar deixar o time do Botafogo sair do campo de defesa, mas nem isso a gente conseguia ver. Em vários momentos no segundo tempo, o Rafael Foster tinha a bola enquanto estava no campo
Ele tinha a bola e tocava para quem? Não tinha para quem tocar. O Botafogo só conseguia dar passe lateral e pro lado. Quando tentava dar um passe para frente, errava, porque não tinha com quem trabalhar. O time estava muito lá atrás. A gente não conseguia fazer essa transição. Ah, estamos com a bola, o Internacional tá atacando a gente, vamos sair. Não tinha. Então cadê o contra-ataque? Em momento algum ele apareceu. Ele não apareceu também por mérito do Internacional, que soube anular, tá? Mas não apareceu muito porque o Botafogo não conseguia fazer o passe vertical. Era só passe pro lado, passe para trás. Não tinha a jogada vertical se projetando em direção à área do Internacional. Durante todo o segundo tempo, o Inter cozinhou a partida. Muito bem feito, porque eles não precisavam forçar. Era nítido que o Botafogo poderia jogar 4, 5 horas seguidas, que dali não ia sair nada. O Paulo Autuori, inclusive, quando resolveu mexer no time, ele mexeu trocando 6 por meia dúzia. Ah, botou o Nazário, mas ele não mudou a estrutura tática. O Botafogo continuou jogando num 4-4-2, sem ter esse homem de criação próximo dos atacantes. Era mais fácil ele, por exemplo, deixar um volante só, coloca o Bruno Nazário e o Bruno Nazário fica ali próximo dos centroavantes. Mas não, o Bruno Nazário seguiu jogando ali como se fosse um volante praticamente. Era o volante de um lado e o Bruno Nazário aqui praticamente, fazendo a função ali ao lado dele. Não tinha essa possibilidade do Bruno Nazário se aproximar do centroavante. E faltou isso. A gente não tinha ali como fazer uma jogada por dentro. E isso é algo que eu venho falando aqui no canal. O Botafogo não consegue fazer jogada por dentro. É sempre tentando o corredor lateral. Só que a partir do momento que o Internacional bloqueia a nossa entrada pelo corredor lateral, o Botafogo não consegue agredir. E foi o que a gente viu na partida. Em momento algum, o Botafogo conseguiu fazer uma infiltração pelo corredor central, fazer uma infiltração pelo corredor interno, com a gente trazendo essa bola do corredor lateral para dentro e alguém fazendo facão. Em momento algum, isso não aconteceu. Foi realmente um jogo muito ruim do Botafogo e para completar, a gente agora ainda corre o risco de ver o Gatito ser suspenso, porque na saída do jogo, o Gatito chutou a cabine do VAR. Você acha que isso vai passar impune? Claro que não. Vamos perder o Gatito, entra o Cavalieri, tudo bem, mas não dá pra gente perder a cabeça. Eu entendo a irritação do jogador, o jogador que tá dentro do campo, ele não sabe se o gol anulado foi bem anulado, ele não sabe se estava realmente impedido ou não, ele não tem como saber isso, ele tem que acreditar no que foi decidido lá dentro do VAR. Mas o jogador dentro do campo tem sangue quente, tá tendo tudo ali acontecendo, as jogadas, gol anulado, falta marcada, falta não marcada, tudo isso influencia o temperamento de um jogador dentro das 4 linhas. Mas na saída do campo, não pode perder a cabeça dessa maneira. Me desculpe quem concorda, quem fica satisfeito com o Gatito fazer aquilo, porque realmente foi uma forma de extravasar. Mas agora a gente vai ter um jogador que vai ser suspenso, o STJD certamente vai em cima do Gatito, não vai passar em branco, e a gente aqui vai perder o jogador por algumas partidas, tá? Não acho que vai ser uma punição só de um jogo, acho que vai ser mais, porque foi uma atitude muito intempestiva. Você chutar a cabine do VAR é diferente de você chutar uma garrafinha. Você simplesmente chutou a cabine do VAR. Isso vai prejudicar o Gatito e a gente vai ficar sem o goleiro durante algumas partidas. O mais provável é isso. A partida, Fogão, foi muito ruim. Nada justifica a gente não conseguir agredir o adversário, não conseguir pisar na área do adversário, fazer uma infiltração, chutar em direção ao gol. O Botafogo praticamente não finalizou. Se o Botafogo teve 6 finalizações nessa partida, foi muito. Ou seja, não dá pra gente ficar justificando uma derrota só focando no VAR. O VAR errou? Na minha opinião, no segundo lance ali do Nazário, errou. Ok, essa é uma interpretação minha. Se a falta fosse marcada no jogo, vida que segue. Agora, a partir do momento que não foi, a decisão do campo é soberana. O árbitro entendeu que não tinha força excessiva. Agora, no VAR, com câmera lenta, naturalmente tudo muda. Então a gente pode sim reclamar disso, mas não pode ficar usando isso como muleta para falar dessa exibição tão pobre do Botafogo diante do Internacional. Que contra o Curitiba isso mude. Não tem a menor possibilidade da gente enfrentar a equipe do Curitiba e repetir essa fraca exibição, essa exibição tenebrosa que a gente teve nesse sábado no Newton Santos. Essa é a minha visão, Fogão. Qual é a sua? Você concorda comigo em relação ao VAR? Discorda? Concorda que a exibição do Botafogo foi tenebrosa? Pra gente não esquecer, na verdade, porque isso nunca mais pode se repetir? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp, para que mais botafoguenses fiquem conhecendo o canal. E também lembra de se inscrever no canal, o botão de se inscrever está logo aí abaixo, clica nele, ativa o sininho para receber todas as notificações. Dessa forma você vai ficar por dentro de todas as novidades. Eu aguardo vocês,
no próximo vídeo.